A Kato, uma empresa que vende baterias para a maioria das empresas do mundo, lançou agora uma bateria que se tornou um tema quente no mercado. Mas a história aqui não é assim tão simples. Não se trata apenas de uma nova bateria. Trata-se de uma mudança que pode abalar todo o mundo dos VE acessíveis. Imagine se os veículos elétricos se tornarem mais baratos de conduzir do que os a gasolina. A tensão do carregamento reduz e o custo das baterias baixa tanto que até uma pessoa comum pode comprar um VE sem pensar duas vezes. Então, o que acontecerá? A bateria de sódio que a Kato introduziu pode tornar-se uma alternativa mais barata ao lítio. Se esta tecnologia funcionar realmente, então para a Tesla, BYD e outras grandes empresas, isto pode tornar-se num desafio silencioso. Mas será que esta bateria é realmente tão poderosa quanto afirmam? Haverá algum compromisso escondido nela? E poderá tornar-se a base de todos os VE econômicos no futuro? Certifique-se de assistir ao vídeo até ao fim, porque adiante vamos descobrir que tecnologia a Kato realmente utilizou nela e como pode competir com a BYD e outras grandes empresas e que impacto esta bateria da Kato pode ter no mercado de VE. Antes de avançar no vídeo, não se esqueça de subscrever o canal para que possa ver estes vídeos primeiro. Se quisermos entender o mundo dos veículos elétricos hoje, um nome surge repetidamente e esse é Kato. A Kato não é uma empresa comum. É a empresa que se tornou a maior fornecedora de baterias do mundo. Isso significa que muitas das grandes empresas de VE hoje não fabricam as suas próprias baterias, mas sim as adquirem a Kato. A Kato começou na China e no início estava apenas a trabalhar em tecnologia de baterias, mas lentamente construiu uma rede tão enorme que hoje se tornou a espinha dorsal da indústria de VE a nível global. Quando vê um carro elétrico na estrada, há uma probabilidade muito elevada de que a bateria no seu interior seja fabricada pela Kato ou baseada na sua tecnologia. Agora, vamos falar sobre quais empresas ela fornece baterias. Os maiores nomes incluem Tesla, BMW, Volkswagen, e até a gigante chinesa BYD faz parte deste ecossistema. Estas são as empresas que impulsionam o mercado global de VE. E quando todas dependem da Kato, pode perceber o quão poderosa a Kato realmente é. Agora, aqui está uma coisa interessante para entender. A parte mais cara de um VE é a sua bateria. Por vezes, 30% a 40% do custo total de um carro vai apenas para a bateria. E se o controle das baterias está nas mãos de uma empresa, então indiretamente ela detém influência sobre toda a indústria de VE. É por isso que a Kato não é apenas uma fornecedora, mas tornou-se uma verdadeira mudança de jogo. Falando de cota de mercado, a Kato tem sido a maior empresa de baterias para VE do mundo há muitos anos. Isto significa que de todas as baterias usadas globalmente, a maior parte pertence à Kato. Isto mostra claramente que outras empresas ainda estão atrás da Kato. E este domínio torna a Kato ainda mais poderosa. Mas a força da Kato não está apenas na quantidade. Está também na tecnologia. A empresa popularizou a bateria LFP, que é a tecnologia de fosfato de ferro e lítio, mais barata e considerada mais segura. Esta é a mesma tecnologia usada em muitos VE acessíveis hoje. E agora a Kato está a trabalhar em novas tecnologias como as baterias de sódio, que podem tornar-se ainda mais baratas. Agora pense, se uma empresa fabrica baterias mais baratas e também as fornece à maior parte do mundo, quão grande pode ser o impacto? É exatamente isso que a Kato está a fazer. Não está apenas a vender baterias. Está a decidir a direção de todo o mercado de VE. Mais uma coisa especial é que a Kato não se limita apenas a fabricar baterias. Também estabelece parcerias com empresas, ajuda-as a montar fábricas e trabalha conjuntamente em tecnologias futuras. Isso significa que não é uma simples fornecedora, mas funciona como um parceiro de longo prazo. É por isso que hoje, se há uma empresa com mais influência na indústria de VE, é a Kato. E no futuro, se tecnologias como as baterias de sódio forem bem-sucedidas, o domínio da Kato pode tornar-se ainda mais forte. O que é uma bateria de sódio? O que é exatamente uma bateria de sódio? Veja, a vida de cada veículo elétrico é a sua bateria. Até agora, a maioria dos VE tem usado baterias de íons de lítio.
Mas agora, a Kato trouxe a bateria de sódio para o cenário e abriu um caminho completamente novo. Em termos simples, uma bateria de sódio funciona da mesma forma que uma bateria de lítio. A única diferença é que, enquanto uma bateria de lítio usa um elemento chamado lítio, uma bateria de sódio usa sódio. Agora pode estar a pensar, que diferença faz isso? É aí que a verdadeira história começa. O lítio é um recurso raro e caro. É difícil de extrair e o seu fornecimento é limitado. Por causa disso, as baterias de lítio tornam-se caras e o preço dos VE também aumenta. Mas se falarmos de sódio, ele está disponível em quantidades enormes no mundo. Está mesmo presente em grandes quantidades na água do mar. Isso significa que não há escassez dele e está é a razão pela qual as baterias de sódio podem ser teoricamente muito mais baratas. Agora entenda um pouco o processo de funcionamento. Dentro de uma bateria existem pequenos íons que se movem de um lugar para outro durante o carregamento e descarregamento. Nas baterias de lítio, os íons de lítio movem-se, enquanto nas baterias de sódio, os íons de sódio se movem. Este movimento cria energia que faz o carro andar. Mas agora surge a questão, se o sódio é tão barato e facilmente disponível, por que não foi usado antes? A resposta é a tecnologia. Anteriormente, as baterias de sódio não eram tão eficientes. A sua densidade energética, ou seja, a sua capacidade de armazenar energia, era menor em comparação com o lítio. Isto significa que se fizer uma bateria do mesmo tamanho, uma bateria de sódio dará menos autonomia. É por isso que as empresas continuaram a depender do lítio. Mas agora a tecnologia está a melhorar. Empresas como a Kato desenvolveram baterias de sódio a um nível em que se estão a tornar prontas para uso prático, especialmente para VE econômicos. Agora entenda outra grande diferença, a segurança. Nas baterias de lítio, há risco de sobreaquecimento e incêndio, especialmente em condições extremas. Mas as baterias de sódio são consideradas comparativamente mais estáveis. O seu comportamento térmico é melhor, o que significa que não aquecem tão rapidamente e o risco de incêndio pode ser menor. O desempenho em tempo frio também é considerado uma grande vantagem das baterias de sódio. As baterias de lítio perdem eficiência em condições frias e a sua autonomia diminui. Mas as baterias de sódio podem ter um desempenho relativamente melhor a baixas temperaturas. Isto significa que em países com tempo muito frio, isto pode tornar-se uma grande vantagem. Mas cada tecnologia tem dois lados. As baterias de sódio ainda não são tão potentes como as de lítio. Devido à menor densidade energética, pode ser difícil usá-las imediatamente em via de gama alta ou carros de longa autonomia. Isso significa que se quiser uma autonomia muito longa, as baterias de lítio ainda são a melhor opção por agora. Mas quando se trata de VE acessíveis, uso diário, condução na cidade, curtas distâncias, as baterias de sódio podem tornar-se uma mudança de jogo, porque aqui o custo e a fiabilidade importam mais do que a autonomia. A bateria de sódio não é mágica, mas é definitivamente uma solução prática, especialmente para pessoas que querem um carro elétrico mais barato. E se esta tecnologia melhorar ainda mais no futuro, pode até desafiar as baterias de lítio. Comparação entre lítio e sódio. O verdadeiro jogo está na comparação entre baterias de lítio e sódio, porque é aqui que entendemos qual tecnologia pode mudar o mercado de VE no futuro. Primeiro, vamos falar de custo. As baterias de lítio são caras hoje porque o próprio lítio é um recurso limitado. É difícil de extrair e a sua mineração é cara. Por causa disso, o preço geral dos VE também aumenta. Por outro lado, o sódio está disponível em quantidades muito grandes no mundo. É facilmente acessível e o seu fornecimento não está sob tanta pressão. É por isso que fabricar uma bateria de sódio é comparativamente mais barato. O ponto simples é que se as empresas mudarem para baterias de sódio, os veículos elétricos podem tornar-se muito mais acessíveis no futuro e chegar a mais pessoas. Agora vamos falar de disponibilidade. O lítio não é facilmente encontrado em todo lado. As suas principais reservas estão apenas em alguns países. Portanto, a sua cadeia de abastecimento é considerada um pouco arriscada. Se o fornecimento for interrompido ou a procura aumentar subitamente, os preços podem subir muito rapidamente. Por outro lado,
o sódio está disponível em todo lado. Não há escassez dele e é um recurso muito abundante. Isto significa que as baterias de sódio podem oferecer um fornecimento mais estável e fiável no futuro, dando às empresas mais confiança na produção. Agora, entenda a segurança. Uma grande preocupação com as baterias de lítio sempre foi o sobreaquecimento e o risco de incêndio. Se a bateria for danificada ou sobreaquecer, há risco de incêndio. É por isso que às vezes ouvimos notícias sobre incêndios em VE. Em comparação, as baterias de sódio são consideradas mais estáveis. O risco de fuga térmica é menor, ou seja, as hipóteses de sobreaquecimento súbito e incêndio são reduzidas. Portanto, em termos de segurança, as baterias de sódio estão a ser vistas como uma melhor opção, especialmente para o uso em massa. Agora vamos falar de desempenho, que cria a maior diferença. As baterias de lítio têm maior densidade energética, o que significa que podem armazenar mais energia em menos espaço. Devido a isso, os VE de hoje têm maior autonomia e permanecem mais leves. Por outro lado, as baterias de sódio têm atualmente menor densidade energética, o que significa que para alcançar a mesma autonomia, o tamanho da bateria pode ser maior e mais pesado. É por isso que as baterias de lítio ainda são mais usadas em VE de gama alta e longa autonomia. Mas o desempenho não é apenas sobre autonomia. O desempenho em temperatura também é muito importante. As baterias de lítio perdem eficiência em tempo frio. A sua autonomia diminui e o carregamento pode abrandar. As baterias de sódio, por outro lado, mostram melhor estabilidade a baixas temperaturas, o que significa que o seu desempenho permanece mais consistente em condições frias. Isto pode ser uma grande vantagem em regiões com climas muito frios. Falando sobre o comportamento de carregamento, as baterias de lítio já oferecem boa velocidade de carregamento hoje, mas requerem uma gestão de calor adequada. As baterias de sódio estão a mostrar um forte potencial para carregamento rápido no futuro e se esta tecnologia melhorar ainda mais, podem tornar-se fortes concorrentes também no desempenho de carregamento. Agora, se olharmos para o quadro completo, torna-se claro que ambas as baterias têm os seus próprios pontos fortes e fracos. As baterias de lítio são atualmente melhores para desempenho, autonomia e segmento premium. As baterias de sódio, por outro lado, destacam-se em custo, disponibilidade e segurança. O lítio ainda é o melhor para o desempenho máximo, mas o sódio pode tornar-se uma grande solução no futuro para VE acessíveis e práticos. No futuro, é muito possível que ambas as tecnologias funcionem lado a lado, onde veículos caros e de longa autonomia usem lítio e os veículos econômicos de uso diário adotem rapidamente baterias de sódio. A maior vantagem: VE acessíveis. Agora, se quer entender o benefício real, então é este: VE acessíveis. Porque hoje o maior problema é que os veículos elétricos ainda estão ligeiramente fora do alcance do orçamento da pessoa comum. E a maior razão para isso é o custo da bateria. Uma grande parte do preço total de um VE vai para a bateria, por vezes até 30% a 40%. E é exatamente aqui que as baterias de sódio podem mudar todo o jogo. Empresas como a Cato estão a trabalhar em baterias de sódio porque o elemento usado nelas, o sódio, é muito barato e facilmente disponível. Em comparação com o lítio, o seu custo é muito mais baixo. A mineração de lítio é difícil, o processamento é caro e o seu fornecimento é limitado, o que torna as baterias de lítio caras. Mas o sódio está disponível em todo o lado. Não há escassez dele. Portanto, o seu custo naturalmente permanece baixo. Agora pense nisso. Quando a bateria se torna mais barata, afeta diretamente o preço do VE. Se as empresas começarem a usar baterias de sódio, podem reduzir significativamente o custo do veículo. É por isso que no futuro poderemos ver carros elétricos iguais ou mesmo mais baratos que os carros a gasolina. E esse será o momento em que os VE realmente alcançarão um mercado de massa. Outro grande ponto é que as baterias de sódio podem reduzir os custos de produção também. Como a matéria-prima está facilmente disponível, a cadeia de abastecimento permanece estável e as empresas não têm de lutar repetidamente por recursos. Isto significa que as empresas podem produzir em grande escala com mais confiança, o que pode reduzir ainda mais os custos.
Agora entenda da perspectiva da pessoa comum hoje. Se alguém quer comprar um VE, tem de gastar mais dinheiro e é isto que impede muitas pessoas. Mas se o mesmo VE se tornar mais barato, a prestação mensal diminui e a manutenção também se mantém baixa, então um grande número de pessoas começará a mudar para os VE. As baterias de sódio podem preencher esta lacuna. Podem transformar os VE de um produto de luxo numa necessidade diária. Há também mais um ponto interessante: o custo de carregamento. Se a tecnologia da bateria se tornar mais barata e mais eficiente, então o custo global de operação também pode diminuir. Isso significa que não apenas na compra, mas também na utilização haverá benefícios. E quando as pessoas sentirem que comprar um VE é financeiramente a decisão correta, a adoção aumentará rapidamente. No entanto, uma coisa é clara: as baterias de sódio não substituirão o lítio em todo o lado agora, especialmente em carros de gama alta e longa autonomia. Mas quando se trata de condução na cidade, deslocações diárias e uso de curta distância, as baterias de sódio podem ser um ajuste perfeito. E este é o maior segmento do mercado, onde reside a maioria das pessoas. Impacto na concorrência. Agora, se quisermos entender o verdadeiro impacto desta bateria de sódio, temos de ver como afetará as grandes empresas, porque é aqui que se torna claro em que direção o mercado está a ir. Primeiro, vamos falar da BYD. A BYD não está apenas a fabricar carros no mercado de VE hoje. Também fabrica as suas próprias baterias. A sua bateria Blade já é considerada bastante segura e econômica. Mas se a bateria de sódio da Kato realmente se revelar barata e prática, então a pressão direta recairá sobre a BYD, porque então entrará no mercado uma nova opção que pode reduzir ainda mais os custos. A BYD terá de melhorar ainda mais a sua tecnologia de baterias ou entrar ela própria na tecnologia de sódio. Caso contrário, pode ficar para trás na concorrência de preços. Agora, vamos falar da Tesla. A Tesla é considerada a rainha do segmento premium de VE, e a sua estratégia foca-se no desempenho, autonomia e tecnologia. Mas a Tesla também está constantemente a tentar reduzir custos, especialmente para futuros carros acessíveis como o Model 2. Se as baterias de sódio forem bem-sucedidas no mercado, então pode surgir um grande desafio para a Tesla, porque outras empresas poderão fabricar VE mais baratos do que ela. A Tesla terá de adotar baterias de sódio ou tornar a sua tecnologia de lítio tão barata que possa permanecer competitiva. Agora, falando de outras empresas como a Volkswagen, BMW e Hyundai, estas empresas não fabricam as suas próprias baterias e dependem de fornecedores. Nessa situação, se a Kato expandir as baterias de sódio, estas empresas podem adotá-las muito rapidamente porque, para elas, será uma solução pronta a usar para reduzir os preços dos VE e competir mais rapidamente no mercado. O ponto simples é que a bateria de sódio pode tornar-se uma revolução silenciosa que mudará lentamente a estratégia de preços de todo o mercado de VE. Quando os preços mudam, toda a concorrência muda. Agora, vamos falar da estratégia futura da Kato. Veja, a Kato não é uma empresa que apenas escolhe uma nova tecnologia e para por aí. O seu principal foco é a expansão, tirar a tecnologia do laboratório para a produção em massa. A Kato já é a maior fabricante de baterias do mundo. Tem fábricas, cadeias de abastecimento e parcerias globais. Essa é a sua maior vantagem. A estratégia da Kato é clara. Primeiro, introduzir baterias de sódio no segmento acessível. Isso significa carros pequenos, carros urbanos e VE de nível básico. Aqui, a autonomia longa não é tão importante, mas o custo importa muito. E este é o segmento onde existe a maior procura. Depois disso, a Kato melhorará gradualmente esta tecnologia, aumentando a densidade energética e melhorando o desempenho para que no futuro possa ser usada também em VE de gama média. Falando de implementação, a Kato pode primeiro lançá-la em grande escala na China, porque a adoção de VE já é muito rápida lá e a infraestrutura é forte. Depois disso, esta tecnologia pode mover-se para a Europa e outros mercados, e à medida que a produção aumenta, o custo diminuirá ainda mais, o que aumentará ainda mais a adoção. Que empresas a podem adotar? Primeiro, aquelas que fabricam VE acessíveis, como marcas chinesas, empresas no mercado indiano e marcas globais focadas em VE de nível básico,
porque para elas o custo é o fator mais importante. No final, o ponto simples é que a Kato, através das baterias de sódio, não está apenas a trazer uma nova bateria, mas está a tentar mudar a direção de toda a indústria de VE. Se essa estratégia for bem-sucedida, então nos próximos anos, a maior mudança no mercado de VE pode ser vista no preço e na acessibilidade. E isto é o que pode forçar a BYD, a Tesla e outras empresas a mudar as suas estratégias. Verificação da realidade do desempenho. Agora, a verdadeira questão começa aqui. A bateria de sódio é realmente prática ou é apenas hype porque é barata? Porque no final, o mais importante para o utilizador é o desempenho na vida real. Primeiro, vamos falar de autonomia. Veja, atualmente as baterias de lítio estão à frente nesta área porque a sua densidade energética é maior. Isto significa que mesmo numa bateria mais pequena, mais energia pode ser armazenada e o carro pode percorrer uma distância maior. Por outro lado, as baterias de sódio têm uma densidade energética ligeiramente menor, o que significa que se usar a mesma bateria de tamanho, a autonomia será menor. Portanto, se alguém fala de viagens longas em autoestrada ou de VE Premium de longa autonomia, a bateria de sódio ainda parece um pouco atrás por agora. Mas aqui está a reviravolta. Nem toda a gente precisa de 500 a 600 km de autonomia. A maioria das pessoas usa carros para condução diária na cidade, onde mesmo 100 a 200 km são mais do que suficientes. E é exatamente neste segmento que a bateria de sódio se encaixa perfeitamente, para deslocações diárias, viagens de trabalho e uso na cidade. Pode ser completamente prática. Agora, vamos falar da velocidade de carregamento. As baterias de lítio suportam carregamento rápido hoje, mas a gestão de calor é muito importante. Se carregar muito rapidamente e repetidamente, a bateria pode aquecer, o que afeta a sua vida útil a longo prazo. Nas baterias de sódio, uma vantagem que está a ser observada é que podem lidar melhor com o carregamento rápido e o risco de sobreaquecimento é comparativamente menor. Isto significa que no futuro a bateria de sódio pode tornar-se uma forte concorrente também no carregamento, especialmente se a tecnologia melhorar ainda mais. Falando da potência de saída, as baterias de lítio ainda são mais potentes, razão pela qual os VE de alto desempenho, como carros desportivos ou veículos de alta aceleração, ainda dependem do lítio. As baterias de sódio são atualmente mais adequadas para a condução normal e uso diário, onde não é necessária potência extrema. Agora, vamos entender a segurança e o desempenho climático. As baterias de lítio sempre tiveram uma grande preocupação sobre aquecimento e risco de incêndio. Se a bateria for danificada ou sobreaquecer, pode ocorrer fuga térmica, ou seja, um aumento súbito de temperatura e risco de incêndio. É por isso que às vezes ouvimos sobre incidentes de incêndio em VE. Por outro lado, as baterias de sódio são consideradas mais estáveis. O seu comportamento químico torna-as menos propensas a sobreaquecimento e mais controladas mesmo em condições extremas. Portanto, são vistas como uma opção mais segura, especialmente para uso em larga escala. Agora, falando de clima, as baterias de sódio mostram uma grande vantagem aqui. Em condições frias, as baterias de lítio perdem eficiência, a autonomia diminui, o carregamento abranda e o desempenho diminui. Mas as baterias de sódio mostram melhor estabilidade a baixas temperaturas, o que significa que em regiões muito frias podem ser mais fiáveis. Em tempo quente, as baterias de sódio também são consideradas relativamente estáveis, o que reduz o risco de sobreaquecimento. Portanto, em climas extremos, seja frio ou calor, as baterias de sódio podem oferecer um desempenho mais equilibrado. A bateria de sódio não é perfeita. Existem compromissos em termos de autonomia e alto desempenho. Mas quando se trata de segurança, estabilidade e uso diário na vida real, está a emergir como uma opção muito prática. Se gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever o canal e pressionar o ícone do sino para que possa ver estas últimas atualizações e vídeos incríveis em primeiro lugar e continuar a apoiar-nos.